Pessoal, bora para mais um vídeo sem enrolação, caso Valeuska Oliveira. Vou mostrar para vocês o que ninguém, absolutamente ninguém, mostra por aí. Começar por essa fala da Valeuska aqui, observe. A punição do atleta, ela é importante porque não abre um precedente para que outros atletas se comportem dessa maneira. Mas alguém pensou no que gerou aquele comportamento? É exatamente essa pergunta da Valeuska que vale para tudo na tua vida, para tudo no esporte, para tudo no trabalho, para tudo nos relacionamentos. Alguém pensou no que gerou aquele comportamento, seja de traição, seja de assassinato, seja de suicídio? E é para isso que eu olho. Como eu cheguei onde eu cheguei conseguindo ver o que ninguém vê? Essa pergunta que a Val fez. Eu me perguntava, por que eu traía as pessoas? Por que eu estava me rejeitando? Por que eu estava destruindo a minha própria vida? Por que eu estava destruindo a vida de outras pessoas? O que me levava a ter aquele tipo de comportamento? E por isso hoje eu consigo enxergar por que as pessoas têm determinados tipos de comportamento. Então hoje eu vou trazer para vocês o que levou a Valeuska a atentar contra a própria vida. Tem alguns ingredientes, e isso é maravilhoso, porque no livro dela, ela fala exatamente um vídeo que eu estava pronto para fazer para vocês sobre os ingredientes para ter uma vida com ansiedade, crise de pânico e até uma depressão. E eis que eu pego algumas falas dela onde ela usa exatamente esse termo, ingrediente, para ter uma vida de sucesso. Então aqui eu vou trazer os ingredientes para vocês entenderem o que aconteceu com a Val e por que ela atentou contra a própria vida. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês, pessoal, a dependência emocional que era muito forte na Valeuska. Eu vou trazer a doença, o câncer na tireoide que ela teve, as dores que ela tinha no ombro, o que isso tem a ver com o emocional dela, a morte e o comportamento automático. Isso é muito importante também. A maioria das pessoas está vivendo nesse comportamento automático e isso é horroroso. Vocês vão entender isso nesse vídeo. Eu vou trazer para vocês o vício no comportamento. A gente não se vicia só em drogas, em álcool, em coisas ruins, não. Eu vou mostrar para vocês como o vício no comportamento, o vício nas emoções, o que isso pode causar na tua vida. Aí vou trazer o casamento dela e o final, uma mensagem de esperança que tem no livro dela. Olha só, eu acompanhei 11 entrevistas dela. E não satisfeito, eu comprei o livro dela para poder entender a vida dela. E essa pergunta que ela faz. Alguém pensou no que gerou aquele comportamento? Então é dessa forma que eu trabalho e eu vou trazer para vocês aqui agora para vocês entenderem. Vamos começar com a dependência emocional. Olha o que a Virna, a melhor amiga da Valeuska, e quem apresentou a Valeuska ao seu marido foi a Virna. Preste atenção nessa matéria, o que ela diz. Melhor amiga de Valeuska fala pela primeira vez sobre a morte dela. Preferiu tirar a vida. Fala da Virna. Existia um buraco muito grande dentro da Val. Eu acho que o casamento dela devia estar falido e ela escondeu essa dor. De repente, quando ela se viu sendo abandonada, gravem essa palavra, abandonada, ela fez o que fez. O marido não a quis mais e ela preferiu tirar a vida. Ela era apaixonada, alucinada por ele. Era um amor tão louco, que se tornava até cego. Existia uma dependência emocional muito grande. A gente via ela se isolando das amigas. Entrou num casulo. A gente não conseguia entender. E agora, acontecendo tudo isso, vimos que ela tinha uma dor muito grande, continuou Virna. É muito triste mesmo. Eu estou em choque ainda. Eu amava muito a Val. Temos que estar atentos à vida. Agora eu vou trazer uma reportagem que o marido da Valeuska deu. Preste atenção. Olha a fala da Valeuska para o Ricardo, segundo o Ricardo, em depoimento. Posso perder dinheiro, posso perder status, mas não posso perder você, teria dito Valeuska ao marido. Olha o tamanho dessa dependência emocional ao ponto dela dizer que pode perder dinheiro, pode perder status, mas não pode perder o marido. Acompanha.
Quem quiser pausa o vídeo aí para ler, eu vou pegar as partes que mais me chamaram a atenção, mas vocês podem ler a matéria aí como vocês quiserem. Na ocasião, ele afirma que reuniu os pais da Valeushka para falar sobre a preocupação com a saúde mental da esposa. Mas ela, Valeushka, não teria ficado contente com a exposição. Me lembro da Val ter ficado brava e chateada comigo, e que eu não tinha o direito de falar sobre isso com os pais dela. Eu não tive alternativa, diz Ricardo. Por fim, Ricardo diz que não imagina o gatilho que resultou na tragédia. Você sabe sim, Ricardo. E vocês precisam falar sobre isso, o senhor e a família. Se é que a família sabe, porque como ela não gostava de externalizar nada sobre a própria vida com ninguém, vocês vão entender isso no decorrer do vídeo, e isso precisa ser falado, porque senão essa história não vai encerrar. A Valeushka é uma semente e os senhores enterraram ela. Se os senhores regarem com mentira, os frutos dessa semente que os senhores enterraram, que é a Valeushka, ouçam isso com todo o amor do mundo, os frutos serão mais mortes. Se os senhores regarem isso com a verdade, os frutos serão vidas salvas. Eu preciso que os senhores entendam sobre o que eu estou falando aqui, porque enterrar essa semente, que é a Valeushka, sem a verdade, os senhores têm crianças próximos a vocês que sentem tudo que está acontecendo. Vocês podem tentar esconder delas, mas vocês não vão conseguir porque elas sentem. A Val fala isso no livro dela. Os meus pais sempre me protegeram muito e por causa disso não deixavam transparecer os problemas. Isso era bom por um lado e ruim por outro, porque eu nunca sabia o que realmente estava acontecendo. Entende por que ela nunca quis deixar os problemas dela transparecer? Porque ela viu os pais fazendo a mesma coisa. Então não existe esse negócio de que o casal tá cheio de problema, mas a gente não deixa isso transparecer para os filhos. Eles sabem, eles sentem, eles podem não saber o que realmente está acontecendo, mas que existe problema, existe. Aí o que essas crianças aprendem? A não transparecerem os problemas. Os problemas estão aí, mas ninguém precisa saber exatamente o que o pai e a mãe dela fizeram com ela. Então, não reguem isso com mentira. Se precisarem de ajuda, eu estou à disposição para que vocês não carreguem essa culpa. Tanto o senhor Ricardo, que sabe o que está acontecendo, quanto o irmão e a família. É aquilo, pode ser que os senhores saibam, pode ser que não. Esconder isso não é a solução. Eu vou trazer aqui a parte sobre o casamento da Val, como ela fala sobre o Ricardo e por quê. Toda essa confusão que está gerando aí com o marido, eu tenho uma certeza dentro de mim. Se o Ricardo não estivesse ao meu lado, me dando apoio, eu não seria a jogadora que fui. Porque, depois da minha família de origem, ele é a pessoa que mais me conhece e é quem mais se dedicou a mim. Essa é a fala dela no livro. Agora ouçam a fala dela no podcast e depois eu vou trazer uma provocação positiva para que vocês consigam entender. E que a família também entenda. E o que você acha, assim, qual foi a base ali do casamento esses anos todos? Da compreensão dele, ele te acompanhou, você fala, né, no seu livro você relata bem quando você tomou a decisão de ir para fora do Brasil, da decisão que ele foi também junto com você. Qual o sucesso aí desse casamento aí? Conta pra gente. O sucesso é todo dele, na verdade, eu acho. Gente, é muito difícil. Porque ele era seu preparador físico, empresário, marido, é muita função para a mesma pessoa. Função, e vivendo, o que você falou, ainda vivendo no exterior, você acaba ficando muito só você e a pessoa ali também, que tá contigo, nós construímos essa base forte ali. Porque nós estamos juntos há 20 anos. Só que nós nos conhecemos em 2003, numa festa. A Virna é nossa madrinha de casamento, porque ela nos apresentou. Ele era preparador físico da Virna na época. A Virna é aquela que eu li a matéria dela lá no início, que fala sobre esse casamento e a dependência emocional que existia. Tem uma outra amiga da Valeushka aí se manifestando na internet dizendo que essa conta não bate. Talvez você seja a melhor amiga da Valeushka que andava no automático, porque a Virna trouxe algo muito importante que talvez a senhora ou queira acobertar ou a senhora realmente não conhecia a Valeushka. Só que eu acho que o nosso relacionamento tem essa base realmente de que
eu estou aqui por você e você está aqui por mim. E a gente, às vezes, até brigava e falava, não, vamos fazer logo as pazes, porque não tem mais ninguém. Então, Vamos resolver logo. E pronto. E assim, foi muito legal, porque ele me completa muito em muitas coisas. Contudo, Com a sua disciplina, com a sua responsabilidade. ele contribuiu muito, assim, ele potencializou muito a minha carreira, eu acho. Fora do Brasil foi incrível. Eu nunca tive uma lesão fora do Brasil em 7 anos. Nunca fiquei fora de um jogo. Então, isso é incrível. Ele foi até convidado para ser preparador físico da Rússia na época, para jogar o Mundial, mas a gente estava realmente sobrecarregado, assim, a gente queria voltar para o Brasil. Mas eu acho que a gente se complementa muito. São 20 anos. Agora pensa comigo aqui. Tudo isso que Valeushka falou de bom do seu marido. Por que esse monte de picuinha tá rolando na internet? Ele não pode ficar com nada da herança. Se ele ajudou a construir tudo, se ela tem 30 anos de carreira, 20 ele fez parte, por que ele não tem direito a nada? O que aconteceu nesse casamento que ninguém está sabendo e ele não tem direito a nada? Ele não pôde participar do velório ou ele não quis participar do velório? Foi só porque ele pediu a separação? Só porque não estava tendo mais amor entre o casal, ele pediu o divórcio e por causa do divórcio ele não tem direito a nada? Como foi o acordo matrimonial dos dois? Isso não faz diferença nenhuma? Entende como é curioso essa questão do Ricardo e da Valeushka? Como tem um peso em cima desse relacionamento, mas ninguém está contando sobre isso? Por que ele não pode ficar com nada? Mais uma vez, não quero responsabilizar nem culpar ninguém. A ideia aqui são os fatos para poder ajustar o que estava desajustado. Valeushka fala isso no livro dela. Então, é muito curioso. 20 anos de um matrimônio onde ela fala super bem dele e quando acontece o que acontece, ele não tem direito a nada. Ele não pode ir no velório. Será que foi só o divórcio que ele pediu? Ou tem outras coisas nas entrelinhas que não querem contar? Para não desmanchar essa imagem de profissional excelente que a Valeushka foi. Ela foi, isso não tira o mérito dela. Ela é foda no que ela fazia. Se o casamento dela e as outras áreas estivessem boas, ela não seria a profissional que ela foi no vôlei. Não tem nada de errado desconstruir essa imagem. Então, querer passar pano e fazer vista grossa em cima dos fatos não é a melhor solução. Vocês ouviram o que a Valeushka falou sobre a vida real e sobre as mídias sociais. Então, ouçam o que ela deixou como recado e façam diferente para romper esse ciclo vicioso. A missão da Val é uma, eu estou dando continuidade nela. Só que essa missão pode acabar aqui se os senhores não derem continuidade. A Valeushka queria com certeza que essa história desse continuidade, que tudo isso fosse para frente, para quê? Para que outras pessoas não morressem. Não adianta ela chegar, uma pessoa morrer, para a gente correr atrás. Quantas outras pessoas vão morrer? Vocês vão entender aqui porque eu separei todas essas partes que ninguém mostra para vocês. A ideia é sempre ganhar like e ganhar seguidor. A minha ideia aqui não é essa. A minha ideia aqui é ganhar vidas. Tanto, olha quanto tempo depois eu estou trazendo esse conteúdo sobre ela. Por quê? Porque eu fui pesquisar sobre a vida dela. Assisti 11 entrevistas que ela deu. Li o livro dela para poder entregar isso aqui para vocês. Isso não é só uma fala minha. Eu estou contribuindo com a fala da Valeushka para dar continuidade nessa história e encerrar esse ciclo de suicídio. Como ela mesma diz, a gente precisa falar sobre isso. Eu preciso falar um pouco desse assunto. Alguém tem que falar desse assunto. Olha só que interessante essa parte do livro aqui. Por quê? Porque Valeushka escondeu dos seus pais o que ela estava vivendo, que o Ricardo foi contar para os seus pais. Ela não gostou que o Ricardo fez isso com ela. Agora, olha o que os pais da Valeushka faziam com ela. Por que a Valeushka teve esse comportamento? Porque ela aprendeu com os pais. É simples assim. Entendam, eu não quero responsabilizar nem culpar ninguém aqui. É só entender de onde veio o comportamento. Olha a pergunta da Val. Alguém pensou no que gerou aquele comportamento?
Eu pensei, e é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Os meus pais sempre me protegeram muito e por causa disso não deixavam transparecer os problemas. Isso era bom por um lado e ruim por outro, porque eu nunca sabia o que realmente estava acontecendo. Entende por que ela nunca quis deixar os problemas dela transparecer? Porque ela viu os pais fazendo a mesma coisa. Então não existe esse negócio de que o casal tá cheio de problema, mas a gente não deixa isso transparecer para os filhos. Eles sabem, eles sentem, eles podem não saber o que realmente está acontecendo, mas que existe problema, existe. Aí o que essas crianças aprendem? A não transparecerem os problemas. Os problemas estão aí, mas ninguém precisa saber exatamente o que o pai e a mãe dela fizeram com ela. Aí, olha essa parte do livro, o que ela fala. Às vezes minha vida era bem parecida com o filme A Vida é Bela. Os meus pais foram mais ou menos como Roberto Benigni. No entanto, não acho isso muito saudável. Isso não é nem um pouquinho saudável. Por quê? Roberto Benigni, que ela cita do filme A Vida é Bela, quem não assistiu, assista esse filme, mas eu vou explicar aqui mais ou menos. Olha a sinopse desse filme para vocês entenderem. Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido e seu filho Josué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele precisa usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência ao redor. Usar a sua imaginação significa mentir para o filho. O Guido, pai do Josué, ele precisa mentir para o filho não entender o que está acontecendo naquele campo nazista, um lugar de muita violência e terror. Então esse pai usa a imaginação mentindo para o filho que eles estão num jogo, para que o filho não entenda que o final daquilo ali vai ser tragédia pura. Então essa criança acredita nessas mentiras, é super protegida, vive nessa bolha acreditando no que o pai está falando. Então quando a Valeuska traz aqui, às vezes minha vida era bem parecida com o filme A Vida é Bela, é exatamente isso. Os pais dela super protegeram ela, não ensinando ela a viver o que precisava viver. Ela continua, observe. Quando meu avô morreu, eu estava jogando e não me avisaram. Fiquei sabendo da morte dias depois. Eles nunca me deixavam participar de momentos complicados. Faziam isso para me proteger. Tenho convicção disso. Porém, acredito que todo mundo precisa disso para crescer, para aprender a lidar com as suas próprias emoções e frustrações. Olha que interessante. Desde a infância dela, Valeuska não aprende a lidar com as suas emoções e as suas frustrações. Aí vocês vão ver no decorrer do vídeo como isso acontece no vôlei também. Então são vários questionamentos que o atleta traz com ele e ele depende muito do que aconteceu no jogo anterior. As emoções surgem rapidamente e a gente tem que bloquear isso para se apresentar no próximo jogo. Entende como ela vai para o vôlei? Tudo se repete, por isso a depressão. Todo o passado dela, que foi horroroso para ela, não saber lidar com as suas emoções e com as suas frustrações, ela vem para o vôlei, onde acontece a mesma coisa. Ela não pode lidar com as suas emoções e nem com as suas frustrações. Acabou o jogo, deu merda, vocês estão fodidos emocionalmente? Foda-se, esteja preparada para amanhã jogar de novo. Mudem, pessoal, ela vai trazer essa informação, ela vai trazer esse pedido. Mudem a forma de vocês administrarem saúde mental no voleibol, no futebol, seja em qualquer esporte, seja na vida. Ninguém é um robô. Olha só. Claro, e nós atletas, a gente vive uma montanha russa de emoções, porque você perde num dia e no outro dia a gente tem que estar preparado para jogar um novo jogo. E aí trazer essas emoções do jogo anterior é muito complicado. Então, tem situações muito difíceis. Porque imagine você errar a última bola do jogo anterior e ter que entrar no próximo jogo. Entenderam como lá, no início do vídeo, ela também fala, eu não poderia me acostumar a falhar? Eu não podia me acostumar a falhar. Aí quer dizer, não viram a bola, não consegue fazer um bloqueio?
Ela falhou. Como é que ela lidar com isso no outro dia? Bora, esteja pronta para o próximo jogo. Isso é totalmente disfuncional, passar por cima das emoções. Mas vocês entenderam como tudo começa lá na infância. Tudo que ela aprendeu com os pais dela, ela veio replicando, ficando cada vez melhor nisso, até chegar a esse ponto, sem responsabilizar e sem culpar ninguém. Os pais da Valeuska precisam entender isso. O Sr. Wesley, irmão da Valeuska, precisa entender isso. Por quê? Para não passar isso para os filhos. Porque senão, a gente não rompe o ciclo nunca. Vai ter sempre pessoas sendo fruto da nossa disfunção. De tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente vai ensinar para os nossos filhos. Não tem culpa, tem responsabilidade. É entender o que deu errado e corrigir. Não tem problema em ter feito o que os senhores fizeram. Os senhores fizeram o melhor que os senhores podiam. Os senhores não sabiam fazer diferente daquilo. Foi só a interpretação da Valeuska que levou ela para esse lugar. E agora a gente precisa corrigir essas interpretações para que outras pessoas não atentem contra a própria vida. É só mudar a interpretação do fato. Ou seja, eu chamo isso de evento subsequente. Tudo o que aconteceu no passado se repete no presente. Só muda os personagens e os cenários. Ela não aprende a lidar com as suas frustrações nem com as suas emoções. Isso na infância. Aí ela vai para o vôlei. Ela termina essa parte. Eu vivia em uma bolha que os meus pais criaram. Eu também vivi nessa bolha. Por isso hoje eu consigo ver o que ninguém consegue ver. Porque eu passei pela mesma coisa que a dona Valeuska quando a minha terapeuta me perguntou: Abraão, que mundo você vive? Porque eu não acreditava que existia a mentira, a traição, a violência, porque eu fui criado numa bolha, onde os meus avós, por parte de pai, tentaram me superproteger. Eles conseguiram até um determinado momento. Depois que eu fiz 18 anos, eu fui para a vida. Quando eu fui para a vida, eu me deparei com tudo que eles me protegiam. Aquilo foi horroroso para minha saúde mental. Superproteção mata. Aprendam isso. Então, isso que aconteceu com a Valeuska, aconteceu comigo. Aquilo deu um estalo na minha cabeça, porque realmente eu fui preso durante a minha vida toda sem conhecer de fato, sem saber lidar com as minhas emoções e as minhas frustrações. Na hora que eu vim para o mundo, eu pirei o cabeçote. Fui fazer terapia para entender o que me levou a esses comportamentos. Vamos continuar.